Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Você vai ver neste programa, na Assembleia de Santa Catarina, lavradores descobrem como deixar de plantar fumo para se dedicar a outras lavouras. Em Mato Grosso, parlamentares e especialistas discutem a guarda compartilhada. Direto do Congresso, Câmara debate a abordagem de questões de gênero e orientação sexual nas escolas. E o Senado busca formas de combater o suicídio no Brasil. Na Janela Cultural, a poesia de Augusto dos Anjos muda o cotidiano de uma escola no interior da Paraíba. Reduzir as plantações de fumo beneficia e muito a saúde da população. Mas como ficam os produtores que vivem dessa lavoura? A Assembleia de Santa Catarina está avaliando modelos de transição para outras atividades agrícolas. O debate marca os 10 anos de adesão do Brasil ao Tratado Internacional de Saúde Pública sobre Tabaco. A produção de fumo se concentra nos 3 estados do sul do Brasil e é desenvolvida também na Bahia, Sergipe e Alagoas. São 180 mil fumicultores em todo o país, que é o segundo maior produtor de tabaco do mundo. Santa Catarina é o segundo produtor nacional, com aproximadamente 45 mil famílias que vivem do cultivo de fumo. Em 2003, a Assembleia Mundial da Saúde adotou a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que é o primeiro tratado internacional de saúde pública sobre a produção de fumo. É o acordo com o maior número de adesões da história da Organização das Nações Unidas. Até março deste ano, 180 países já tinham assinado. O Brasil aderiu em novembro de 2005. O objetivo é proteger a população atual e as futuras gerações das consequências sanitárias, sociais, ambientais e econômicas geradas pelo consumo e pela exposição à fumaça do tabaco. Este debate, realizado no plenarinho da Assembleia Legislativa, marca os 10 anos de adesão do Brasil ao Tratado Internacional. O evento reuniu políticos, pesquisadores, agricultores e representantes de entidades que prestam assistência técnica e extensão rural aos produtores. Durante todo o dia, os participantes discutiram modelos de transição para que os agricultores que hoje vivem do fumo passem a exercer outras atividades agrícolas conforme preconiza a Convenção Quadro. Este agricultor de Leoberto Leal já fez a transição. Eu me vi assim, como se diz, intoxicação demais, né? Não valia a pena mais trabalhar na lavoura, na roça, né? Eu estava levando muito porre de fumo verde, né? E trabalhando muito com veneno, e daí eu vi que meus filhos não iam poder ficar comigo, né? Porque a gente não tinha sustento certo assim e a saúde da gente estava se acabando. Daí eu vi jeito que tinha que parar com o fumo. Por isso que a gente saiu do fumo. A Convenção Quadro para o Controle do Tabaco é considerada um marco histórico para a saúde pública mundial e determina a adoção de medidas que vão do controle da propaganda e publicidade ao tratamento de fumantes, comércio ilegal, preços e impostos. Este debate é promovido pela CEPAGRO, o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, que trabalha com 5 mil famílias de fumicultores de Santa Catarina interessadas em mudar de atividade. Uma tarefa difícil, de acordo com os integrantes da entidade. As famílias têm uma dependência muito grande da indústria do tabaco, principalmente nos seus contratos, né? É importante destacar que com a indústria há um contrato privado firmado entre o agricultor e a indústria. Os governos, a sociedade civil, as organizações não têm contrato privado, sim compromisso social. Então isso alicerça as iniciativas para as famílias então se animarem e se envolverem realmente nas iniciativas de diversificação. Uma outra questão assim, a família endividada geralmente
geralmente com a indústria, ela busca sucessivamente contratos para recuperar o pagamento daquela dívida e não abre, então, possibilidade de ela investir em outras alternativas, né? O deputado federal Irã Gonçalves, do PMN de Roraima, participou do debate. Ele é médico e relator na Comissão de Constituição e Justiça de um projeto de lei que tramita há 16 anos na Câmara Federal. A matéria propõe a criação de um Fundo Nacional da Fumicultura, com recursos de impostos pagos pela indústria do tabaco. Um dos destinos do fundo seria o ressarcimento aos estabelecimentos públicos de saúde que tiverem despesas com o tratamento de pacientes vítimas de doenças derivadas do consumo de fumo. E outra parte desses recursos é que a gente ajude aos produtores de fumo, principalmente do sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, para que eles consigam sair da cultura do fumo para outras culturas. E nós estamos discutindo com o setor produtivo, com técnicos, enfim, com todas as instituições que estão envolvidas nesse processo, para que nós possamos formar nossa convicção, para que nós preparemos um projeto, um substitutivo que contemple as partes. E é por isso que nós estamos aqui ouvindo as entidades e vamos discutir, estamos aprendendo com eles e eu espero que ao final nós possamos sair com um substitutivo que seja aprovado na CCJ e posteriormente, igual ao plenário, seja aprovado para o bem da saúde pública do Brasil. Em 2014, o Senado aprovou a lei que estabelece a guarda compartilhada. Pai e mãe passam a dividir os cuidados com os filhos depois da separação. A Assembleia de Mato Grosso fez uma audiência pública para debater a guarda compartilhada com a sociedade e com os especialistas. O principal objetivo é combater a alienação parental. A audiência contou com a presença de diversos especialistas em direito familiar. Eles discutiram os benefícios da guarda compartilhada e quais as medidas cabíveis para reduzir os casos de alienação parental. A guarda compartilhada quebra o conceito da responsabilidade da guarda do filho ser do matrimônio, mas sim do estado de parentesco, do grau de parentesco do pai com a criança, da mãe com a criança. Então o que está em jogo aí não é o matrimônio, mas sim a paternidade ou a maternidade. Por isso a guarda compartilhada é um sucesso, é recomendável e estabelece um crescimento sólido, certo? Emocionalmente equilibrado, certo? E psicologicamente recomendável para a criança, para a sua formação. Com a edição da lei da guarda compartilhada, o que antes era apenas uma opção para o juiz se tornou a regra. A norma determina que nos casos em que ambos os pais estiverem aptos a cuidar do filho, esse cuidado deve ser dividido da maneira mais equilibrada possível. Nós temos hoje uma igualdade de direitos e deveres e ela deve ser total. Tanto mãe quanto pai têm as condições e a obrigação de cuidar dos filhos. E a ideia de guarda compartilhada, ela surge inicialmente como uma opção preferencial, mas que infelizmente foi pouco preferida, né? E pouco aplicada. E nós fomos agraciados, diria eu, com esta lei que torna hoje então a regra a guarda compartilhada. A guarda compartilhada não significa divisão igualitária do tempo, e sim a busca por uma repartição mais harmônica entre as responsabilidades e deveres para com a criança, tendo como prioridade o seu bem-estar. A guarda compartilhada, na verdade, nem deveria haver a existência de uma lei para isso. Nada mais é do que os pais participarem da educação dos filhos diariamente. E não diariamente no sentido, o pai e a mãe têm que estar todo dia vendo os seus filhos, né? Mas sim participando da educação dos seus filhos, né? Seja através da escola, seja através do dia a dia da criança, levando numa aula, buscando, voltando. A criança precisa de exemplo, e precisa do exemplo da mãe e precisa do exemplo do pai. Um dos principais benefícios do compartilhamento da guarda é a redução dos casos de alienação parental. A partir do momento que os pais, embora separados, embora concebido aquele filho e que não tem aquela legitimidade de ter a conversa, a guarda compartilhada pode sim somar para o engrandecimento voltado à criança. A preocupação maior é voltada ao interesse da criança. Agora, quando os pais se falam, quando os pais por si só sabem conversar, engrandece a ação voltada àquela criança, seja o pai detentor da guarda ou seja a mãe detentor da guarda.
A lei que determina o compartilhamento da guarda como prioridade entrou em vigor em 2014. É uma lei que veio para combater essa prática, para conter esses abusos e mudar o comportamento e a mentalidade dos casais que sofrem ruptura. A defensora pública Daniele Dorileu destaca que são inúmeros os avanços trazidos pela lei. Mas ainda há muito a ser feito para que os pais entendam que mesmo com a separação, os laços familiares continuam a existir. Eles não percebem que a relação que acabou foi entre eles, né? E com os filhos não. Então o que eles fazem? Eles usam essa criança, muitas vezes sem perceber que estão fazendo isso, para atingir o outro. E isso prejudica muito essa criança, porque psicologicamente, né, os pais não percebem que essa criança está crescendo num ambiente não sadio e pior, está levando com ela para a vida toda esse meio ruim. E nós, operadores do direito, quando nós somos procurados por eles para fazer o divórcio, para brigar, para ir através de uma guarda, né? A gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muita percepção para ver que isso efetivamente está acontecendo e não deixar que esse pai realmente utilize dessa criança para fazer esse tipo de coisa, porque quem vai sofrer ali, não só naquele momento, mas para o resto da vida, é essa criança. A seguir, Câmara avalia a inclusão das questões de gênero no conteúdo escolar e o Senado debate estratégias para combater o suicídio. O Parlamento Brasil volta já.